Olá, seja bem-vindo ao canal Somos Todos Teólogos. Aqui tratamos assuntos diversos da teologia reformada, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Bora pro vídeo. A religião é um dos elementos mais fortes em uma cultura. Isso levou o ateísmo a fazer uma pergunta um tanto incômoda no final do século XIX e no início do século XX, que foi: se Deus não existe, por que o ser humano parece um ser religioso? E uma das explicações mais comuns para o fenômeno global da religião é que ela tem suas raízes em uma profunda necessidade psicológica ou uma projeção intencional. Filósofos como Feuerbach, Nietzsche, chegaram à conclusão que Deus nada mais é do que uma invenção humana. Ele não é o criador de fato, mas sim uma criatura criada pelo próprio homem. E a pergunta que fica é: realmente terá sido mesmo o homem quem criou Deus e não Deus quem criou o homem? De fato, muitas teorias foram apresentadas por Feuerbach e Nietzsche, mas Freud, o pai da psicanálise, foi quem melhor estudou a psicologia do impulso religioso. Freud ficou conhecido no campo da psicologia, mas ele também estava muito interessado na antropologia, e em 1913 escreveu o livro Totem e Tabu, onde ele estudou a origem da religião totêmica. Ele concluiu que a tarefa principal da civilização era nos proteger e defender da natureza, pois a natureza manifesta elementos que parecem zombar do controle do ser humano. Por isso, na intenção de criar uma defesa contra as forças da natureza, o ser humano precisou personalizar os poderes impessoais da natureza. Até porque, como se convence um furacão a parar de soprar? Quem pode negociar com o câncer? Como podemos falar com um terremoto a diminuir sua intensidade? Assim, o primeiro passo para escapar das ameaças da natureza é humanizar os elementos naturais, pois se atribuímos sentimentos à natureza, podemos nos defender deles de modo eficiente. O segundo passo é sacralizar a natureza. Os poderes personalizados da natureza tornam-se objetos de devoção religiosa. Em termos de evolução, são processos imóveis do simples para o complexo. Com isso, para Freud, toda essa providência carinhosa que temos, toda essa relação filial com a natureza, deságua em uma só pessoa a quem chamamos de Deus. E esse relacionamento, como se fosse de um filho para com o pai, atribuímos assim um sentimento infantil de intimidade e dependência. E assim, numa forma de barganha, o ser humano tenta aliviar as forças naturais contra si mesmo e ao mesmo tempo diminuir a dor da ausência, projetando a imagem da figura paterna às forças naturais. Mas será mesmo que essa teoria que os homens inventaram a religião por causa do temor à natureza está correta? Existe algo que é muito mais aterrorizante, muito mais ameaçador e traumático para a psique humana do que as forças da natureza. E um episódio claro disso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, onde Jesus estava com seus discípulos em um barco no mar da Galileia, no qual levantou-se uma terrível tempestade. Os ventos ergueram-se e as ondas monstruosas foram lançadas contra o barco, ameaçando assim a virá-lo. A Bíblia diz que Jesus dormia enquanto todos os seus discípulos estavam em pânico. E assim, os discípulos ficaram incomodados e, num misto de terror e raiva, foram acordar a Jesus. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não há nenhuma indicação no texto de que Jesus tinha respondido verbalmente à pergunta dos seus discípulos. Sua resposta foi uma ação imediata. Cristo economizou palavras para utilizá-las com o vento e a tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 39 está escrito: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E assim Jesus controlou as poderosas forças da natureza com o som de sua voz. Ele não orou, ele não pediu ao Pai para libertá-los daquela tempestade. Cristo Jesus tratou diretamente da situação, pronunciando uma ordem. O vento ouviu a voz do seu Criador
O mar reconheceu a ordem do seu Senhor e no mesmo instante a natureza obedeceu. O que mais impressiona nisso tudo é a reação dos discípulos. O mar agora estava calmo, porém eles estavam com mais medo do que antes. Em Marcos capítulo 4, versículo 41 está escrito: "E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" O temor dos discípulos aumentou depois que o mar se acalmou. Eles ficaram assustados com a tempestade. Porém, a forma como Jesus agiu amedrontou-os ainda mais. Os discípulos encontraram algo no poder de Cristo que era mais assustador do que qualquer elemento da natureza. Isso se deu por conta que eles estavam na presença do Santo. Eles estavam na presença do Transcendente, daquele que é o totalmente outro, aquele que é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sendo assim, por que os homens inventariam um Deus cuja santidade é mais aterrorizadora do que as forças da natureza? Podemos até entender os homens criando um Deus que não fosse santo, um Deus que trouxesse somente conforto, mas por que inventar um Deus que é mais amedrontador do que um terremoto? Por que criar um Deus que é mais aterrorizante do que uma inundação ou alguma doença? Como o R.C. Sproul afirmou, uma coisa é ser vítima de uma inundação ou de um câncer, outra coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em termos bíblicos, o objetivo principal do Evangelho é a salvação, livramento da ira de Deus. Ao mesmo tempo que somos salvos por Deus, somos salvos também do próprio Deus, da sua santa ira justa. Nós não somos salvos de um terremoto ou de uma tempestade, mas somos salvos do próprio Deus. Ele é a realidade mais ameaçadora que enfrentamos. Mas por quê? Porque Ele é santo e nós não somos. Se inventamos Deus somente para afastar a ameaça da natureza, por que inventar alguém infinitamente mais ameaçador do que a própria natureza? Por isso, o próprio Filho de Deus morreu numa cruz e enfrentou por nós o que há de mais amedrontador em toda a existência: a ira de Deus. Logo, o verdadeiro Evangelho não é barganhar com Deus que projetamos em nossa mente, mas é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Creia nisso. Deus enviou o seu único Filho para nos livrar da condenação eterna. Não existe nada mais amedrontador que isso, e ao mesmo tempo mais extraordinário também. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.